E vamos para mais uma aula, e como eu falei na parte sobre os ovos, então é importante você fazer bem essa separação certinha dos ingredientes e pesar bem as quantidades. Aqui eu estou mostrando algum passo a passo do suspiro gourmet. Esse que eu estou fazendo é o suspiro de café. Então, para você fazer essa incorporação dos ingredientes, fazer essa adição, é preciso que você faça um merengue que tenha uma estabilidade muito boa. Eu uso o merengue suíço. Aqui eu fiz um sorvetinho de suspiro. Olha só a consistência do merengue que você precisa para adicionar ingredientes. Então, tendo essa consistência de merengue, você pode adicionar tanto ingredientes líquido, cremoso, ingrediente seco, como é esse o caso de adicionar esse doce de leite e também coco ralado. Essa é uma mistura que é um suspiro duo, então tem dois sabores. Aqui a gente pode ver que tem um suspiro de leite condensado com chocolate, um de doce de leite com Nutella. Então, tendo esse merengue como base, que é um merengue super firme, bem estabilizado, eu uso somente um tipo de açúcar, que é o açúcar refinado, então não uso banho-maria, é direto na panela, e assim já chega ao ponto perfeito do meu merengue, e depois do batimento ele fica com aquela consistência bem firme, que é o que a gente precisa para adicionar os ingredientes. Aqui alguns suspiros que você pode fazer com a combinação de sabores. Então, esse merengue estando nesse ponto perfeito, você pode adicionar todo tipo de ingrediente e fazer esse modelado, mini rosetas, gotinhas. Aqui já é uma outra versão do suspiro de pistache. E você, olha só a consistência desse merengue, como que ele fica perfeito, ele fica bem liso, fica bem consistente. Então, com esse merengue a gente consegue fazer todos esses sabores, todas essas opções, para assim você ter um suspiro gourmet saborizado com várias opções de ingredientes diferentes que esse merengue consegue incorporar bem sem perder esse ponto. Aqui é um suspiro novo que eu estou fazendo nesse curso, e então você pode, a partir de todos esses passo a passo que eu já te mostrei, fazer o suspiro no ponto perfeito e adicionar todo tipo de ingrediente. Aqui é a finalização do suspiro de pistache, então ele fica com uma cor assim verde, que é do próprio ingrediente, então por isso que os suspiros gourmet têm essa característica de já ter a cor natural do ingrediente que a gente coloca. Se é de Nutella, ele fica com a cor de Nutella. De doce de leite, ele já fica com a cor de doce de leite um pouco mais claro. De chocolate, ele já fica bem marronzinho. Então, a gente consegue trabalhar assim com esses suspiros, e ele tem a própria cor. Não precisa colocar corante, porque o suspiro gourmet já tem essa característica também de ser mais rústico, de ter a própria cor do sabor. Aqui é uma tortinha de chocolate com cereja, que você pode fazê-la assim nessa base de tortinha ou sem. Tem outras versões também no curso que você pode fazer a partir de uma receita, vários modelos e formatos diferentes. Aqui eu tô fazendo ela banhada no chocolate meio amargo, porque combina bastante. Então você pode fazer algumas finalizações com chocolate no suspiro gourmet, que ele fica também muito mais gostoso, e alguns sabores combinam muito bem com essa cobertura, com essa combinação assim de chocolates também. E essa é uma tortinha que a gente pode trabalhar com eventos maiores, assim como casamento, festas com temas mais adultos também, que a pessoa sempre gosta bastante de colocar um doce que seja mais elaborado. Aqui o nosso tradicional suspiro gourmet de Oreo. Então você pode fazer com biscoito triturado. Nesse caso aqui eu usei o biscoito triturado. Você pode passar no liquidificador, no processador. Você pode peneirar se você preferir, numa peneira um pouco mais grossa, para deixar passar bem a parte da farinha do biscoito Oreo. E é uma dica que eu dou: quando você fizer assim suspiro que tem ingrediente com uma textura assim como coco, como amendoim que tem pedacinhos, é você utilizar um bico que seja um pouco mais liso, que não seja um bico 1M, por exemplo, porque ele pode acabar entupindo, ou então danificando ali o seu suspiro na hora que você pingar, e ele pode ficar com um, um aspecto assim mais
mas não tão bem acabado. Ele acaba estourando mesmo, então o formatinho fica mais danificado. E aqui você pode ver uma versão diferente também do Suspiro Romeu e Julieta. São uma versão, tem duas versões no final do curso também. E aqui esse Suspiro que é maravilhoso, que é um dos meus preferidos agora, esse Suspiro de pão de mel. É um suspiro de pão de mel, então você pode ver que o merengue ele consegue suportar a adição de ingredientes de diferentes texturas, tanto seco como líquido, como cremoso, como o caso do doce de leite ou leite condensado ou uma pasta saborizante. Aqui a gente faz uma adição que é um preparado com sabor próprio para pão de mel. Então, nele você encontra pimenta caiena, canela. Então, é uma combinação também cravo triturado. Então, essa combinação que deixa o sabor bem característico do pão de mel e depois que a gente fizer, ele fica parecendo como se fosse um macarrão. Fica uma superfície bem lisinha, que assim a gente pode rechear e fazendo aqui a finalização, coberto no chocolate, ou você pode fazer outras versões também dele só meio coberto, outras finalizações aqui que eu fiz também. E esse daqui eu estou usando um bico perlê, que é um perlê grande, então como você pode ver, a gente faz aqui nesse formatinho, bem próximo os tamanhos, para a gente conseguir depois colocar ele recheado e ele ter o mesmo tamanho. Como você pode perceber, o suspiro feito com o merengue suíço, ele já tem essa estabilidade muito boa e a gente consegue adicionar ingredientes que sejam líquido, cremoso, no caso de polpa de maracujá, geleia, pasta saborizante, pó para sorvete, leite condensado, Nutella, então são várias versões. Esse daqui é a tortinha de limão, não poderia faltar essa versão também recheada e coberta no chocolate, porque assim fica super bonito para festa, então fica parecendo como se fosse um pão de mel ou um macarrão recheado. Então ele é todo feito de suspiro e a massa dele no merengue não é só o merengue com o limão. Tem uma base que é feita de leite condensado, biscoito triturado, pó de limão e limão também. Então a gente consegue fazer essa adição para deixar ele bem característico a tortinha de limão. E esse daqui, olha só, a combinação perfeita que ficou esse pão de mel. É um pão de mel de suspiro, suspiro de pão de mel, né? Então a gente faz ele assim, ele fica super lisinho, como você pode ver, a superfície dele tá super lisa, não tá rachado. E também tá bem lisinha, não tem bolhas, então ele fica perfeito essa finalização. A gente pode fazer ele só assim, recheado no doce de leite, que já fica super bonito. Não tem igual mesmo, fica muito gostoso. E essa combinação a gente pode fazer assim dessa forma e cobrir no chocolate, como fizemos também a finalização, que ele fica simplesmente perfeito. E esse é um suspiro que você morde ele e ele tá bem durinho e tem alguns furinhos no meio da massa, sabe? Ele ficou um pouquinho airado, mas ele fica super crocante, com um sabor muito gostoso mesmo de pão de mel, então fica muito característico. Outro dia eu dei pra minha mãe provar e quando ela mordeu, ela falou, é pão de mel. Eu falei, não, é um suspiro, porque ele fica muito característico mesmo, mas com essa crocância e também a cobertura e o recheio fica muito parecido mesmo. Você consegue facilmente ver que tem um sabor ali de pão de mel e é até bem fácil de ser confundido com um pão de mel, mas como ele tem essa crocância do suspiro, não é uma massinha fofa, deixa ele bem especial também. Aqui é uma outra versão do Suspiro Cookie, então a gente pode fazer essa adição de ingredientes, como você pode perceber, tem várias opções, além dos M&M's, doce de leite, pode colocar biscoito cookie, pode colocar gotas de chocolate. Aqui no caso eu expliquei que quando for assim um suspiro que você precisa fazer que ele derreta um pouquinho, que é o caso do cookie, que a gente não quer que ele fica alto, a gente quer que fique com a característica do biscoito cookie mesmo, que ele acaba derretendo um pouquinho, então eu mexi bastante para ele ficar bem molinho o merengue e espalhar um pouquinho na hora que assar, então ele ficou perfeito. E aqui a combinação perfeita que é essa tortinha de limão, só para vocês verem
é a finalização dela. E a cor dessa tortinha de limão, como você pode perceber, o suspiro, ela tem essa cor assim característica que é dos ingredientes que foram adicionados. Então, fica muito saboroso mesmo. Só o suspiro por si só já fica muito saboroso. Você pode fazer ele na versão pequenininha e fazer ele coberto como suspiro crocante. Então, espero que vocês tenham gostado. E esse é algumas ideias dos sabores de suspiro gourmet do nosso curso.